Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando. Isso daqui, né, vai dar certo. Pessoal, meu nome é Danilo, certo? Eu sou professor responsável, né, por essa disciplina tão legal. Eu acho muito massa estudar geometria analítica. Principalmente assim, eu sou meio que suspeito para falar, né, porque eu sou formado em matemática, certo? E em computação, em ciência da computação também, né? E aí, meio que o meu mestrado, ele foi trabalhado, né, na área de computação gráfica. Foi em computação na meu mestrado. Então, muitas das aplicações que eu vou falar aqui dizem respeito a aplicações de computação gráfica, né? Então, a geometria analítica tem, assim, um relacionamento muito íntimo com computação gráfica. Então, essa disciplina eu acho muito legal. Eu gosto muito de lecioná-la, né? Por conta disso. Então tá meio que na minha zona de conforto, tá bom? Então eu quero levar também um pouquinho dessas aplicações gráficas para os nossos estudos, para a gente entender ali o porquê de se utilizar geometria analítica, né? Em que aplicações que a gente tem no dia a dia fazem uso dela e intimamente a gente nem percebe, tá bom? Então nesse primeiro momento, né, boas-vindas, meio que uma apresentação de boas-vindas, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é que a gente vai ver durante essa semana, né, iniciando o dia 24, né, na segunda-feira, e finalizando no dia 28. Quais são os temas que a gente vai trabalhar, certo? Então eu vou mostrar nesse vídeo um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com 8 temas durante essa semana, tá bom? Então, no primeiro tema, a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, tá? Que são, onde habitam, né? Coisas do tipo. E por que que eles são base para tudo que a gente vai trabalhar. Então, vetor, meu amigo, sem vetor, geometria analítica não seria geometria analítica, posso dizer assim, tá? Então, a gente vai fazer uma introdução e vamos fazer uma experimentação geral do que seria o termo vetor, direção, sentido. Meu Deus do céu, eu não entendo o que é direção e sentido. Vamos entender nessa aula. Nesse primeiro momento a gente já vai estar craque nisso, tá bom? Nosso segundo tema, a gente vai falar sobre vetores no 2D e no 3D, tá? Então, quais são as aplicações de vetores que a gente vai ver dentro desses dois planos, né? Quais são as diferenças, tá bom? No nosso terceiro tema, falaremos sobre sistemas de coordenadas, tá? Quais são os sistemas de coordenadas que a gente define, né? Como é que é a definição de um sistema de coordenadas, tá? Meio que puxando um gancho, tem muito a ver com espaço vetorial, criação de espaço vetorial, lá visto em geometria linear, álgebra linear, desculpa, visto em álgebra linear, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria sistema de coordenadas, qual a diferença de ponto e vetor, às vezes tem essa confusão do que é isso, então a gente vai entender direitinho como é que é isso, tá? No nosso quarto tema, a gente vai falar um pouquinho sobre produtos de vetores, né? Então a gente já está até ciente de quais são os tipos de produtos de vetores que existem, né? Tem produto de vetor escalar, né? Produto escalar, produto vetorial. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as aplicações práticas disso, tá? Vamos falar também um pouquinho sobre produto misto e seu relacionamento com volume. Vamos falar também sobre duplo produto vetorial, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de produto aí com vetores, tá bom? No nosso tema 5, aí vamos começar a trabalhar com algumas geometrias, tá? Essa geometria em particular é a reta. Então, como é que seria a definição de uma reta no 2D? Como é que seria uma reta no 3D? Né? Principalmente 3D. Vamos começar a complicar um pouquinho mais aqui, né? Então, qual seria a equação dessa reta? Né? Como é que a gente pode construir uma equação da reta no 3D? Como seria o cálculo do ângulo entre essas retas, né? Entre essas retas. Vamos falar um pouquinho sobre posição relativa entre retas, se são concorrentes, são reversas, são paralelas, tá? Então, vamos falar muito sobre isso, tá bom? Vou aqui dar um pitaco na minha água. Detalhe, tá, galera? Tragam seu copinho de água para sua aula, tá bom? Então, vamos estar junto aí. Tragam a água, tragam um lanchezinho, porque é bom se hidratar. Beleza? No nosso sexto tema, falaremos sobre o plano, tá? Como é que seria a definição de um plano? Equação de um plano, tá? Ângulos entre plano, ângulo entre reta e plano,
interseção de plano, com reta. Então vamos fazer um estudo legal aí a respeito de plano, tá bom? No nosso tema 7, nós falaremos sobre distâncias, tá? Então é interessante a gente saber qual é a distância de um ponto para o outro. Qual é a distância de um ponto para uma reta? Qual seria a distância de uma reta para um plano, tá? Entre outras coisas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo dessas distâncias aí, beleza? No nosso tema 8, que por sinal é o último, né? A gente vai falar um pouquinho sobre quádricas, tá? Então, quais são os tipos de quádricas que a gente vai trabalhar? A gente vai falar um pouquinho sobre do elipsoide, hiperboloide, paraboloide, aí lembra até aquele debiloide, aquele filme, né? Hilário, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de geometrias, né? De superfícies trigonométricas, né? No 3D, tá? Fala trigonométrica, mas tridimensional, melhor, né? Essas figuras tridimensionais, certo? Vamos falar um pouquinho sobre superfície cônica e também de superfície cilíndrica, tá? Então, basicamente, né, durante essa semana a gente vai trabalhar aí com esses 8 temas, tá? Nossas aulas vão ser divididas, pessoal, em aulas síncronas e aulas assíncronas, tá bom? Então, todo dia vamos ter uma aula síncrona e uma aula assíncrona vai ser liberada no mesmo dia, tá bom? Vou explicar mais sobre isso no nosso primeiro encontro na segunda, tá? Que por sinal já está marcado, vocês vão receber o e-mail com o agendamento das aulas, beleza? No horário das 7 horas, então a gente vai estar aí se encontrando nessa segunda, na partir de segunda, às 7 horas da noite, tá bom? E as aulas assíncronas vão ser liberadas logo a seguir, né? Finalizou a aula, tem a liberação de uma aula assíncrona, que vem junto com ela uma atividadezinha para exercitar, beleza? Durante nossas aulas assíncronas, a gente vai ter aí alguns quizzes, tá? Então, vamos ter uns quizzes aí valendo pontos extras aí para as nossas avaliações, tá bom? Vou falar mais sobre isso segunda também, reserva, tá? No final, eu quero também deixar aqui nesse mesmo vídeo, tá? Nesse vídeo de boas-vindas, algumas aplicações já práticas do que a gente vai ver aí durante nossos estudos, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês, ó. Olha só que legal. Não sei se vocês já tiveram necessidade de fazer algum exame por imagem, né? Acredito eu que todos já passaram por isso. E todos esses tipos de imagem por exames por imagem, né? Elas têm laudo, né? Não sei se vocês observaram, mas todas elas têm laudo, tá? E aí me pergunto, o que é que o pessoal usa para fazer esses laudos, para fazer essas medições, né? Então aqui eu estou destacando um exemplo de um sisteminha, tá? Que ele é utilizado para você fazer aí mensurações em arquivos de imagem, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho o OIF, tá? Vocês podem consultar aqui esse link, né? Eu posso até disponibilizar para vocês, quem tenha curiosidade, que ele é um visualizador de imagens médicas, tá? Então aqui eu vou pegar aqui um CR, tá? Deixa eu ver, não certo CR não. Deixa eu ver aqui, DX. Também não foi. Vou pegar um CTB. Então aqui, ó, eu tenho uma imagem, legal, uma imagem médica. Eu quero fazer aqui uns cálculos de distâncias, por exemplo, né? Eu quero fazer aqui uma distância desse ponto aqui até esse ponto aqui. Vamos supor que eu quero saber aqui a dimensão desse espaço aí. Olha só, e já está me dando aí que está dando 23 centímetros, né, mais ou menos. Então isso daí é o que? Distância entre dois pontos, tá? Coisa que a gente vai ver durante a nossa disciplina, beleza? Outra coisa, eu quero fazer aqui um ângulo, calcular um ângulo aqui formado entre esse ponto aqui e aqui, ó. Olha que legal. Aqui ele também está dando o ângulo formado aqui, né, entre essas duas retas, que podem também ser observados como dois vetores. Qual é o ângulo formado entre dois vetores? Como é que a gente calcula isso? Então a gente vai ver também da disciplina, como é que vai ser o ângulo desses dois vetores. Então, aí é uma ferramenta que utiliza, como vocês podem observar, a geometria analítica aí na veia, né? Outra coisa que eu botei para destaque também, né, foi
um trabalho que eu realizei durante o ano passado, certo? Que trata-se de uma aplicação também de geometria analítica, tá? Então aqui eu tenho um personagem tridimensional capturado por um Kinect, certo? E aí eu estou projetando essa pessoa, né, no plano 2D e no 3D. Todas essas projeções, cálculos de ângulo e tudo mais, tudo é feito utilizando geometria analítica, galera, tá? Então, aqui um exemplo bem prático de pesquisa e tal, certo? E o legal, quase todas as nossas aplicações eu vou trazer aqui para utilizar com GeoGebra, tá? Então, quem não conhece o GeoGebra, ele é um software, né, que ele tanto é para o desktop quanto ele tem para a web, certo? Se eu não me engano, deve ter também até para mobile. Eu não tenho certeza, mas eu vou pesquisar e vou falar para você já na segunda-feira sobre isso. E aí todas as aplicações a gente vai trabalhar com ele. Então, alguns exemplos práticos que a gente for vendo ali, eu vou trazer para o GeoGebra, para a gente dar uma olhada como é que a gente visualiza isso, tá? Então, uma das coisas mais complicadas de você trabalhar com geometria analítica é justamente essa questão da visualização. Então, eu vou fazer o possível para trazer essas visualizações, né, para a gente entender melhor as problemáticas que a gente vai atacar durante a disciplina, tá? Então, a ideia é que a disciplina ela seja bastante agradável, harmoniosa, né? Que todo mundo saia daqui entendendo muita coisa, se não tudo, do que a gente vê, tá? E eu espero, né, que vocês possam contribuir, né, para que esse processo de aprendizagem seja o mais agradável possível, tá bom? É isso, a gente se vê segunda-feira às 19 horas, né? Link vai ser enviado para o seu e-mail, você vai ser convidado para o Classroom, tá? Com certeza você está vendo esse vídeo por meio do Classroom, talvez, né? E toda a comunicação eu vou fazer por e-mail também, tá? Então vocês podem também anotar meus contatos, que eu vou estar enviando junto com o e-mail, e aí a gente vai conversando durante essa semana, beleza? Tchau, tchau, galera. Até mais.